Olá, nosso grupo do TCC de licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo é composto pelo Alexandre Hiroshi, Lucas Viana, Luciane Cristine, Rodrigo Galvão, Suzana Piazzi, Venina Santana e Verônica Capalbo. Nosso trabalho é a perspectiva feminina no romance A Marquesa de Santos, de Paulo de Setúbal, a representação da personagem feminina Domitila e seu impacto na desconstrução do gênero. A obra Marquesa de Santos, que foi escrita por Paulo Setúbal em 1925 e publicada em 1927, é um importante retrato histórico, da sociedade brasileira e apresenta uma visão fascinante através de um romance histórico, onde a personagem protagonista, que dá título à obra Marquesa de Santos, é representada como personagem central e protagonista no período do Brasil Império, nos desenvolvimentos daquilo que vai se tornar a independência do Brasil, dentro de uma série de tramas, dentro da corte portuguesa e vários eventos. Então, no início do século XX, essa curiosidade, essa relação do povo brasileiro dentro do contexto da corte e outras situações vão caracterizar essa personagem como uma personagem totalmente diferente daquilo que era produzido em termos dessa relação narrativa. A personagem Domitila, ela vai emergir na obra como uma personagem multifacetada, mais do que isso, com um grande poder e preponderância sobre autoridades, como a própria figura do Dom Pedro, os irmãos Andradas e outras figuras presentes no contexto histórico e no imaginário brasileiro, não somente do período, mas como uma autoridade diante da sociedade. Então, o nosso autor é o Paulo Setúbal, natural de Tatuí, também nesse período do chamado pré-modernismo, é um autor que já prepondera algumas possibilidades em relação ao modernismo. Então, a proposta do nosso trabalho é analisar um pouco do autor, Paulo Setúbal, sua biografia, sua obra, ao próprio contexto histórico, literário do início do século XX, mais especificamente da década de 1920, e também analisar a personagem Domitila dentro da proposta narrativa. Olá, eu sou a Luciane e eu vou estar falando um pouquinho sobre a biografia de Paulo de Oliveira Leite Setúbal. O Paulo Setúbal, ele nasceu na cidade de Tatuí. Aos 4 anos ele fica órfão de pai. Anos mais tarde, a sua mãe se muda para a cidade de São Paulo, onde ele começa a frequentar o Colégio Nossa Senhora do Carmo e onde ele começa a ter contato e interesse pela literatura. Terminando a escola, ele ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco. Enquanto ele está cursando a faculdade, ele começa a trabalhar como revisor no jornal à tarde. E nesse jornal ele tem a oportunidade de publicar uma de suas poesias. Mas esse trabalho ele é interrompido porque aparecem os primeiros sinais de tuberculose. Então ele termina a faculdade. Terminando a faculdade, ele começa a exercer a função de advogado. Só que aí aparece a gripe espanhola. Então ele resolve se mudar para Lages, onde ele exerce o mesmo ofício que ele exercia na cidade de São Paulo. Só que lá ele leva uma vida muito libertina. Então, algum tempo depois, ele resolve voltar para São Paulo, onde ele volta a trabalhar como advogado. Só que ele tem a oportunidade de lançar o seu primeiro livro, Alma Cabocla, que fica muito reconhecido. Então ele começa uma fase de produção literária, muito grande. Ele também trabalha como colaborador do jornal O Estado de São Paulo. Ele é eleito deputado estadual, só que ele acaba renunciando ao cargo de deputado estadual porque a sua doença, a tuberculose, se agrava. Ele é eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Mas nesse mesmo momento começa uma fase introspectiva devido aos seus problemas de saúde, devido à sua desilusão com a política. Então ele começa a frequentar uma igreja que tem perto da sua casa
ele altera o seu gosto literário, ele começa a ler livros que abordam, né, o tema, o assunto fé, e ele resolve escrever um livro, o Confiteor, que narra a sua conversão. Olá, eu sou Verônica Capalbo Pinto, sou aluna da Univesp de Tatuí de Letras. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto literário dos anos de 1920. Esse período é comumente referido aos anos 20 ou ainda os anos dourados. Foi marcado por uma série de movimentos artísticos e literários que transformaram o cenário cultural global após a Primeira Guerra entre 1914 e 1918. Do ponto de vista literário, nos Estados Unidos, autores como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein e John dos Passos, entre outros, compuseram um grupo que posteriormente ficou conhecido como a Geração Perdida. E na Europa, a devastação da Primeira Guerra Mundial também deixou marcas profundas. Autores como Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf e Marcel Proust exploraram a fragmentação da realidade em busca de uma identidade de um mundo em crise. Em suma, a década de 1920 foi uma produção literária e cultural marcante em todo o mundo. Já no contexto brasileiro, um marco fundamental na história cultural brasileira foi a Semana da Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo no mês de fevereiro. E foi um evento que apresentou um público brasileiro uma ruptura com os padrões estéticos e literários tradicionais. Os modernistas procuravam uma ruptura com as convenções estéticas e literárias do passado e buscavam explorar a identidade nacional brasileira, valorizando elementos da cultura popular e regional. Algumas mulheres também contribuíram significativamente para o cenário literário nacional, como Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Patrícia Galvão e Gica Machado. Essas são apenas algumas das mulheres que deixaram sua marca na literatura brasileira, oferecendo uma visão única da experiência feminina do Brasil. Também ao analisarmos a obra de Paulo Setúbal dentro desse contexto literário dos anos 20, é possível compreender não apenas as técnicas narrativas e estilísticas utilizadas pelo autor, mas também as preocupações e os debates que permeavam a cena cultural brasileira da época. A sua obra, A Marquesa de Santos, emerge como um reflexo da busca por uma identidade nacional. E o autor não se limita a retratar os eventos históricos e os detalhes da vida da Marquesa, mas também oferece uma visão profunda e multifacetada da sociedade brasileira da época. Então, portanto, Paulo Setúbal pode ser considerado que um autor que, mesmo não sendo um modernista típico, ele dialogou com as tendências e as preocupações de sua época, contribuiu para a diversidade e a riqueza do panorama literário brasileiro dos anos 20. E pelo seu amplo impacto e relevância como protagonista no contexto literário brasileiro, no gênero romance histórico, o autor é mais do que somente um modernista por acidente. E assim eu encerro minha apresentação. Obrigada. O autor Paulo Setúbal é um autor que tem a sua produção destacada no início do século XX, mais precisamente na década de 20, com seu primeiro texto, né, Alma Cabocla, e logo depois com grande sucesso também da Marquesa de Santos. Então, esse autor que tem um sucesso comercial, né? Não somente por causa das vendas, mas da qualidade das suas narrativas, né? E das suas poesias também. Então, a Marquesa de Santos tem esse caráter, né? Evidencia esse romance histórico que depois vai se tornar a marca do autor em outras obras que ele produz, né? Então, a Marquesa de Santos vem de encontro, né, a essa necessidade, essa busca, esse interesse do público brasileiro pela totalmente carente, né, de referências em relação à família real, o contexto do Brasil Império, né? E a gente tem as figuras, né, de Dom Pedro, os irmãos Andradas, a própria Domitila, né, que é a protagonista da obra. Então, a partir dessa romancização de eventos históricos, Paulo Setúbal vai transformar, né, o imaginário brasileiro da época dentro desse contexto da independência do Brasil. Então, o autor já era conhecido, né, por grandes números na venda de Alma Cabocla e também
né, a gente pode destacar que ele foge do sistema, né, chamar assim, das propostas da Semana de Arte Moderna e do núcleo modernista paulista, né, e mesmo assim é um autor que tem grande aceitação e grande mobilização do público. Então, Paulo Setúbal pode ser considerado, né, um autor que, mesmo não sendo um modernista típico, ele dialoga e age, escreve a partir das tendências e preocupações não somente do modernismo, mas da sua época como um todo, né? Então, ele contribuiu de maneira ativa para a diversidade, para a riqueza do panorama literário brasileiro, principalmente no começo do século XX, né, nos anos 20, e também pelo seu amplo impacto e relevância e protagonista do sistema literário dentro do gênero romance histórico. O autor é muito mais do que somente um modernista por acidente, né? O autor, a gente vai falar mais para frente, né, também é membro da Academia Brasileira de Letras, morre jovem ainda, mas com uma produção que o coloca, né, como um dos autores mais lidos do Brasil no seu período. Eu sou o Rodrigo Galvão, aluno de Letras da Univesp, e eu vou falar um pouquinho sobre a Domitila de Castro, Canto e Melo, que é o nome da principal personagem aí, da personagem central da obra Marquesa de Santos, escrita por Paulo Setúbal. Essa obra retrata a vida e as relações da Domitila, que era uma das figuras mais emblemáticas da história do Brasil Império. A obra aborda a perspectiva feminina da personagem, revelando as suas nuances, desafios em uma sociedade patriarcal e bem conservadora. A Domitila, conhecida como Marquesa de Santos, ela foi amante de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Sua trajetória é permeada por contradições e conflitos, mas também por sua determinação e busca por autonomia, em um contexto em que as mulheres eram marginalizadas. A obra mostra a luta de Domitila contra os estereótipos e convenções sociais da época, bem como as complexidades emocionais vividas por ela. Outro aspecto importante é a representação da maternidade e a maternidade não convencional na vida da Domitila. A perspectiva feminina da personagem também revela a solidão e a alienação que ela enfrenta, apesar da sua posição privilegiada como amante do imperador. A obra expõe as suas limitações impostas às mulheres na sociedade patriarcal, né, numa época bem complicada. A perspectiva feminina da personagem na obra Marquesa de Santos, né, da Domitila, oferece uma visão multifacetada de uma mulher em uma sociedade patriarcal, ao explorar as suas nuances, desafios e emoções. O autor permite que o leitor compreenda a complexidade e a força da personagem, além de lançar luz sobre as questões de gênero e poder que ainda ecoam na sociedade contemporânea. Quando nós falamos sobre a personagem Domitila, nós não podemos esquecer do contexto histórico na qual ela foi construída, que ela foi narrada. Nós estamos falando de um Brasil no século XIX, então um país que está em uma transição, então ele era colônia, ele está na transição de colônia para império. Então nós temos esse momento político, esse enfervescimento social acontecendo. Então são esses bastidores, essas relações, essas movimentações que são narradas. Mas quando a gente se debruça sobre essa época, nós vamos perceber um país com uma predominância, um domínio completo do homem, então uma sociedade patriarcal. Nessa sociedade, o homem transita em diversas esferas, exercendo diversos papéis, e a mulher ela está numa posição subalterna. Então ela é criada, sua educação ela é muito limitada, e ela é criada para que ela ocupe determinados papéis sociais estipulados pelos homens, né? Então é uma mulher que ela vai vai casar e vai ter filhos. Essa é a função da mulher. Então ela vai ali para servir o homem, ela vai ali para auxiliar na construção, na educação dessa família. Quando nós olhamos para a personagem Domitila, ela tem uma ruptura ali desses padrões sociais esperados.
por isso que nós compreendemos o tamanho espanto, né, na leitura dessa obra. Por quê? Porque quando nós olhamos para Domitila, ela inicia ali com o casamento, mas depois ela separa. E a partir dali ela vai tendo relações, né? Então ela vai se relacionar com Dom Pedro I, vai se tornar amante dele, então já muda muito esse cenário. Ela vai ter uma articulação política muito forte, por ela ser amante de Dom Pedro, ela vai ocupar uma posição política. Em diversos momentos nós vamos perceber ali narrações desse jogo, dessa relação de poder. Então o que nós percebemos na Domitila? A Domitila, ela tem um arquétipo daquela mulher fatal. Em algumas escolas literárias nós temos esse trabalho, né, da mulher angelical e da mulher fatal. E ela tem esse papel de mulher fatal e ela utiliza, né, esse poder de sedução para que ela possa adentrar a lugares que para aquela época não era bem visto, né, para a questão da mulher. Então, ela assumindo essa postura, ela vai ali demonstrar, né, que através dos próprios recursos que a própria sociedade deu a ela vai conseguir articular e conquistar muitas coisas. Só que nós percebemos que mesmo ela adentrando a essa esfera social, mesmo ela adentrando esse jogo político, ela ainda é um objeto. Porque no momento que Dom Pedro I, ele, depois de ficar viúvo, ele marca novamente um outro casamento, né? Ela perde aquele papel que ela exercia e ela é descartada completamente. A obra, ela apresenta várias nuances da perspectiva feminina da Domitila, como, por exemplo, uma importante conquista, que foi o reconhecimento da sua filha, a Isabel Maria, como filha do imperador. Até então, filhos tidos fora do casamento não levavam o nome do pai, apenas o nome da mãe no registro de nascimento. E ela consegue com que o imperador reconheça oficialmente sua filha como filha dele e ainda que ela carregue o sobrenome da família real, quando a filha dela passa a se chamar Isabel Maria de Alcântara Brasileira. Essa conquista foi muito importante do ponto de vista social, político e legal. Mas essas conquistas da Domitila e toda essa influência dela sobre o imperador incomodava muito a corte. E isso principalmente em razão da representação feminina dela, pois era um desafio às concepções femininas da época, já que mulher naquela época não podia ter nenhum tipo de poder, muito menos influência política. É claro que também tinha a questão moral, já que ela era amante do imperador, mas principalmente era a influência política, que incomodava tanto as pessoas na corte. E a última aventura e desventura da Domitila demonstram muito isso. Após ficar viúvo, o Dom Pedro I passa a buscar uma nobre europeia para se casar novamente, mesmo amando a Domitila e querendo que ela fosse sua esposa, mas diante da não aceitação da corte, ele passa a buscar essa outra noiva e diante de inúmeras recusas dessas nobres em se casarem com ele, já que ele tinha uma fama péssima, ele decide que vai enfrentar a todos e vai se casar com Domitila. Ele a pede em casamento, ela aceita, eles chegam a ficar noivos, mas a corte se reúne com muita força para conseguir essa nobre europeia, até que eles conseguem. Chega uma carta da Europa comunicando que uma nobre o aceitou como noivo, e então ele desfaz o noivado com a Domitila e se casa com a nobre europeia. E a Domitila é obrigada a sair da corte e voltar para sua terra natal. E embora tenha essa questão moral, foi muito mais em razão da influência que ela poderia ter sobre as decisões do Dom Pedro e sobre a força que ela tinha, o motivo principal que levou ela a ser recusada como esposa do Dom Pedro, mesmo que eles se amassem. A Marquesa de Santos e Paulo Setúbal continua a ser uma obra de muito impacto que perpetua através dos anos, sendo uma obra marcante do século XIX. A personagem Domitila quebrou paradigmas, sendo uma figura marcante que desafiou uma sociedade patriarcal.
haja visto que a obra se constitui como uma representação de inclusão, retratando bem as perspectivas femininas, portanto continua sendo relevante para essa leitura contemporânea.